Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho como é que eu consegui reverter um quadro de alopecia areata e voltar novamente a ter um cabelo forte e saudável. O que acontece é o seguinte, eu fiz vários tratamentos em relação a usar cosméticos, tomar remédios, enfim, nada adiantava, né? Minha família gastou aí mais ou menos quase 70 mil em torno de tanto de tratamento quanto profissionais e nada estava resolvendo e cada vez piorando mais esse quadro, né? O que acontece que eu descobri nos meus estudos como nutricionista, já lá na época ainda na faculdade, não adiantava fazer esses tratamentos, né? Que hoje em dia tem microagulhamento, tem transplante capilar, enfim. Mas mesmo assim o pessoal, depois que faz esses procedimentos, tem tratamento a laser, né? Porém, mesmo assim, volta depois de um tempo a cair o cabelo, né? Por que isso acontece? O pessoal toma minoxidil, toma Pantogard, enfim. Isso aí quase todos eu fiz e também não adiantou em nada. Por quê? O cabelo, na verdade, se faz no intestino, porque o fluxo sanguíneo é elevado no caso da queda capilar, é feito ali todo o tratamento na cabeça, né? Então é levado o fluxo sanguíneo para lá, por isso que muita gente também tem muita dor de cabeça. Só que vamos lá, se tá indo sangue pobre em nutrientes, não vai adiantar de nada. E foi isso que eu descobri nos meus estudos, né? Que é isso que eu falo lá no meu TCC. Nada mais são do que tratamentos que elevam o fluxo sanguíneo para a cabeça, no caso, né? Da queda de cabelo, ou aqui para a barba. O que acontece? Eles elevam o fluxo sanguíneo do local, assim ativando a formação capilar. Né? Porém, se o sangue está pobre em nutriente, não é que o tratamento não funciona, é porque está indo sangue sem nenhum tipo de nutriente específico para a formação capilar. Então, acarreta em queda capilar de novo. Então, com os meus estudos, eu descobri que uma alimentação feita corretamente, usando os nutrientes necessários para que sejam feitos essa formação, esse desenvolvimento capilar, né, seria realmente a solução. Por quê? Quando a gente fala de queda capilar, a gente fala de um tratamento de fora para dentro e de dentro para fora. Não adianta só usar o remédio tal ou o tratamento tal, se o fluxo sanguíneo do couro cabeludo está indo pobre em nutriente, né? E tem que sim fazer uma boa alimentação a começar a fazer esse desenvolvimento capilar. E também não adianta estimular só a parte da alimentação, né? Tem que ser um conjunto dos dois, né? Tanto um tratamento de fora para dentro como de dentro para fora. E foi justamente isso que eu fiz. Eu comecei a fazer um tratamento de dentro para fora, de fora para dentro, né? Só que no meu caso eu apenas usei shampoo específico. Eu não usei mais nada, eu não fiz nenhum tratamento com remédios, nenhum tratamento, por exemplo, microagulhamento ou coisa do tipo. Não foi nada necessário. Por quê? Já estava indo um fluxo sanguíneo bom de nutrientes, vitaminas e minerais. Eu apenas só usei um cosmético a auxiliar nisso. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu voltei a desenvolver o cabelo. Existem alimentos que favorecem o desenvolvimento capilar e existem alimentos que inibem o crescimento capilar. Como é que funciona essa parte do corpo, né? O intestino, ele absorve nutrientes. Bem, por exemplo, se no órgão X está precisando de um determinado nutriente, por mais que a gente considere bastante o cabelo, porque é uma questão muito falado na parte da beleza, é uma questão às vezes de religião, de etnia, enfim. Porém, como é que o corpo funciona? Se está precisando algum órgão específico de um nutriente específico, não vai ser mandado por cabelo, porque cabelo, cílios, sobrancelha, barba, unha é considerado lixo, né? Então, o que acontece? Se o alimento, se está precisando num órgão X, aquele tipo de nutriente é mandado para o órgão, não é mandado para o cabelo. Então, por isso que a gente fala muito em suplementação. Porque o que acontece? A gente tem que, por exemplo, da água, a gente tem que tomar uma quantidade X de água necessária para ir para todo o nosso organismo. E por último, ir para o cabelo. Às vezes, dependendo do alimento, vai até para a reserva de gordura para depois ir para o cabelo. Né? Então, por isso que a gente tem que ter uma boa absorção intestinal. O cabelo está totalmente ligado com o intestino. Então, o que acontece? Se está fazendo, por exemplo, tratamento a laser, microagulhamento, e, por exemplo, cresce, mas daqui a pouco ele cai todo de novo, é justamente por conta de não estar indo alimento, o nutriente realmente necessário, ou às vezes até tu ingere ele, mas está sendo mal absorvido, ou realmente tem algum órgão o teu corpo está precisando daquele alimento, então é mandado para aquele órgão e não é mandado para o cabelo. É uma das causas. Então foi justamente isso que eu fiz. A gente melhorou a parte de absorção intestinal,
pegou todos os alimentos, que é uma lista bem grande, na verdade, nos meus estudos deu 250 alimentos, que são, óbvio, né, os 10 primeiros são os que mais realmente ajudam no cabelo, e a gente fez isso, a gente melhorou a absorção intestinal, começou a desenvolver, né, levar nutrientes para todos esses órgãos, e realmente a gente melhorou a parte de absorção intestinal. E após isso, com essa melhora do intestino, a gente começou a fazer a suplementação alimentar. Por isso que o tratamento não foi tão agressivo. Então sim, a gente pode sim só parar a queda capilar apenas com a alimentação, desde que o teu intestino dê conta de absorver esses nutrientes. Porém, o que acontece? Eu chamo também de cronograma, né? Existe o cronograma capilar e o cronograma alimentar. Por quê? Tem que ter alimentos que façam a parte de reconstrução, que seria nada mais do que alimentos que façam a estrutura do teu cabelo. Então, como se uma parede é como se fosse o tijolo, né? Tem que ter alimentos que façam a hidratação e tem alimentos que tem que fazer a nutrição capilar, né? Isso sendo alimentos tanto na forma de ingerir, quanto na forma realmente de cronograma capilar, que seria daí como forma de cosméticos, né? Por quê? Não adianta também ir lá fazer um tratamento com um médico específico, um profissional específico e não tratar em casa. A queda capilar é uma coisa constante e contínua, né? Por quê? Não adianta fazer, fez o tratamento, parou e depois vai fazer o quê? Tem que fazer a alimentação certinha e tem que fazer tanto o cronograma capilar ou fazer realmente a parte de cuidados capilares no dia a dia para realmente não voltar à queda capilar ou pelo menos estacionar isso, né? Mas tem um quesito que é importante e é o seguinte: quando a gente fala em queda capilar, independente do tratamento, se é minoxidil, se é Pantogard, se é laser, se é microagulhamento, seja lá qual for, se for só apenas com cosmético, o tratamento é de 3 meses, para realmente começar a ver resultado. Se desses 3 meses não funcionou nada, é questão que teu folículo capilar tenha sido destruído. Tu pode passar 10 anos sem cabelo. Se o teu folículo capilar tá ali, ele só não foi desenvolvido e não ter levado sangue realmente rico em nutrientes. Mas se, por exemplo, uma pessoa passou 3 meses sem queda capilar, não interessa, né? E não tiver ali, por exemplo, mais um folículo capilar, né, que é aquela bolsinha onde realmente, né, falando no modo mais lúdico, é geralmente uma bolsinha que é onde desenvolve o fio. Se não tiver mais aquele folículo capilar, esquece. Não tem tratamento. Aí realmente tem que partir, por exemplo, para um transplante. Mas vamos lá. Já vi várias pessoas vêm no meu consultório que já fizeram transplante capilar e mesmo assim o cabelo cai. Porque não interessa se tu fez o transplante capilar, mas tu tem que cuidar da tua alimentação. Uma alimentação equilibrada, saudável, ela ajuda sim na parte de desenvolvimento capilar, como a gente falou. Existem alimentos que ajudam especificamente no cabelo, porém, uma alimentação rica em industrializados, embutidos, né, em açúcar, o excesso de carboidrato, ele auxilia, na verdade, na queda capilar, né? Por isso, e também lembrando, né, que tem que sim fazer o tratamento tanto na parte de alimentação quanto na parte de cronograma capilar, porque é de extrema importância para a vida toda, na verdade. Porque não adianta nada uma pessoa que sofre de queda capilar simplesmente fazer um tratamento por um período ali, né? Ele é um tratamento contínuo e diário.